Bom, sem mais delongas, quero orar com vocês e rogar ao Senhor que nos abençoe nesse momento de exposição. Nosso objetivo nessa manhã, querendo Deus, é expor a primeira parte aqui de Apocalipse, essa primeira porção de Apocalipse que nós encontramos no primeiro capítulo mesmo, do versículo 1 até o versículo 20. Se Deus assim nos permitir, nós vamos expor todo o capítulo primeiro. Então, o que eu peço para os irmãos? Primeiro, atenção, é claro, né? Segundo, façam anotações. Muitas informações são dadas. Como eu já informei antes, o livro de Apocalipse é um livro que está recheado de citações do Antigo Testamento para a gente conseguir entender aquilo que João está mostrando na visão. Então, em muitos casos aqui, eu vou trazer informações meio rápidas que talvez você queira degustar um pouco mais dessa informação depois. Então, anote, crie esse hábito de fazer anotações, isso ajuda na fixação do nosso dessa aula, né, desse tipo de trabalho, especialmente um livro tão complexo quanto o livro de Apocalipse. É um livro para a igreja. Então, não significa que é um livro que impossível de entender, mas exige de todos nós, né, algum tipo de esforço. E é por isso que eu quero convidá-lo a se esforçar em compreender o livro de Apocalipse. E o meu esforço maior é tentar esmiuçar, é tentar mastigar o que eu puder para que os irmãos possam entender esse livro e possam compreender aquilo que está nessa mensagem que foi dada à igreja naquele tempo, né, nos anos 90, mas também a nós hoje. Então, quero louvar o Senhor, porque nós podemos fazer isso para a glória dele. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és adorado, Tu és exaltado, Tu és, ó Senhor, tão maravilhoso. E nós te louvamos e bendizemos pelo privilégio que o Senhor nos concede nessa manhã de estudar a Tua palavra, Pai. De estudar esse livro de Apocalipse, esse livro tão importante para a Tua igreja, que serviu de consolo para as igrejas, em toda a história que o Senhor tem designado para nós e que hoje também nos serve de consolo. Em meio à situação que nos encontramos, em meio à pandemia, em meio ao isolamento, em meio, Senhor, às dificuldades financeiras, em meio a tantas situações diversas e adversas nas nossas vidas. O Senhor nos dá um livro tão maravilhoso que nos lembra que os sofrimentos, de que todas as coisas, perseguições, todas as coisas que acontecem em nossa vida, elas têm um significado, elas têm um sentido, e é dado por ti. O Senhor é soberano da história e nós te louvamos por isso. Ajuda-nos, portanto, nessa manhã a compreender a tua palavra para a tua glória e edificação do teu povo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Irmãos, então o nosso objetivo é trabalhar o prólogo, né? É trabalhar esse início do livro de Apocalipse, e nós queremos, portanto, fazer exposição do versículo 1 até o versículo 20. É uma porção grande, é uma porção para a gente estudar, mas eu acredito que é possível. Mas eu acredito que a gente consegue chegar lá, se Deus assim permitir, Deus, tá certo? Eu vou só enviar aqui os slides para o grupo e eu peço só que alguém que se assim possa transformar em PDF e enviar para a igreja. Muito bem. O prólogo é esse, é o capítulo 1, versículo 1 ao 20. Eu não vou ler agora o texto inteiro, nós vamos ler de acordo com a exposição, mas aqui eu já dou para vocês um grande resumo que eu quero que vocês fixem bem do que é esse capítulo primeiro. O capítulo primeiro nos diz respeito, né, fala que a revelação foi dada, né, a revelação, lembra, a revelação é Apocalipse, né? Então, Apocalipse foi dado para que João desse testemunho do que Deus fez em Cristo, para que os cristãos fossem abençoados por compreender a perspectiva divina da história e por obedecer aos seus mandamentos. Então, veja, nosso objetivo é
mostrar como é que o capítulo 1 nos fornece essa perspectiva. Né? E, na verdade, todo o livro vai nos fornecer essa perspectiva divina da história. Nós temos a perspectiva humana, nós estamos vivenciando a perspectiva humana da história. E isso é bem interessante quando nós muitas vezes falamos, né? Humanamente falando, né? Até curioso, eu lembro de um amigo querido que dizia que quando alguém falava isso para ele, no meio de uma conversa, né? Então imagine, é muito comum, né, no meio evangélico esse tipo de expressão. Então você está conversando, e a pessoa falava assim, não, mas assim, humanamente falando, ele fala, pera um pouquinho. Se você está falando agora humanamente, quando é que você vai começar a falar divinamente? Né? Então, era a brincadeira que ele mencionava para mostrar que realmente nós sempre falamos humanamente. Mas com a revelação da palavra de Deus, nós conseguimos perceber qual é a perspectiva, qual é a visão divina da história. E o capítulo 1 nos fornece exatamente as bases disso, para, é claro, destrinchar isso, para, é claro, revelar isso de maneira mais evidente na sequência dos outros capítulos. Então, o capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz o seguinte, vamos começar com ele. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então veja que eu destaquei algumas palavras, são aquelas que eu quero desenvolver com um pouco mais de detalhamento com vocês. E essa primeira porção, os 3 primeiros versículos, nos falam exatamente que a revelação é dada para servir de testemunho e resultar em bênção. Então, existe um objetivo da revelação. Mas que revelação é essa? Bom, como nós vimos, a revelação Apocalipse, né, a palavra Apocalipse, ela é de Jesus. Mas o que significa ela ser de Jesus? Bom, pode significar duas coisas, e eu acredito que, na verdade, elas significam propositalmente as duas coisas. Primeiro, significa que a revelação foi dada por Jesus. Quer dizer, que a revelação ela tem uma origem. A revelação ela tem uma fonte. A fonte é Jesus Cristo. Jesus está revelando. Ele é a fonte do Apocalipse. Ele é a origem das informações. A revelação é dele, no sentido de que ele a está dando. Também isso significa que essa revelação é a respeito de Jesus Cristo. Então, ele dá a revelação, como ele também está falando a respeito dele nessa revelação. A grande revelação que está sendo dada aqui, o grande descortinar que está sendo feito aqui no livro de Apocalipse, nada mais é do que a própria obra de Cristo e a pessoa de Jesus Cristo. E ao revelar isso, dará a devida exortação, o devido consolo, a devido chamado da igreja para obedecer e guardar os mandamentos de Cristo Jesus. Nós também observamos que a revelação de Jesus Cristo poderia, né, se pudéssemos colocar de maneira muito simples, de maneira bem concisa o livro de Apocalipse, nós poderíamos dizer que ele é exatamente isso. A revelação de Jesus Cristo. Ele apresenta o tema e a própria natureza do livro, porque, como nós já vimos, a própria palavra Apocalipse carrega consigo essa noção com respeito à literatura apocalíptica, essa questão profética do livro de Apocalipse, que nós vamos ver com cuidado, nós vamos ver cada detalhe à medida da exposição do livro. Então perceba que apenas ao dizer revelação de Jesus Cristo, nós já temos bastante informação, nós já temos bastante coisa sendo dita aqui por João, que nos dá condições de compreender aquilo que realmente devemos observar e confiar diante de tudo que está sendo revelado. O texto também nos fala das coisas
que em breve devem acontecer. Essa revelação de Jesus tem a ver com coisas que estão para acontecer em breve. Essa é uma citação de Daniel, capítulo 2, versículo 28 a 30 e versículo 45 a 47. Lá você vai observar que é a visão que Nabucodonosor havia tido da grande estátua. Vocês lembram da grande estátua que ela dividia em porções a história da humanidade. Você tinha ali os reinos que não estão tão detalhados ali por Daniel, mas que nós podemos observar com um certo assombro até, como Nabucodonosor e Daniel interpretando, mostrou que cada um dos materiais daquelas porções da grande estátua vista por Nabucodonosor representavam reinos, impérios poderosos da história da humanidade. E no caso, quando Daniel explicita, né, que está agora a tratar daquilo que a pedra, né, que vem e ela do nada, uma pedra que não foi cortada, mas uma pedra que vem e ela destrói aquela estátua, portanto, destruindo os reinos da terra, se colocando com poder sobre os reinos da terra. Daniel diz que isso são coisas que vão acontecer, que devem acontecer nos últimos dias. A expressão que Daniel usa é que esse reino de Deus, que é o que significa essa pedra, será estabelecido nos últimos dias. Então, essa expressão, as coisas que vão acontecer nos últimos dias, que devem acontecer nos últimos dias, expressão em Daniel, agora ecoada aqui em Apocalipse, mostra a interpretação que João está dando do livro de Daniel. João está entendendo que está se cumprindo isso. Lá, ali, naquele período dele, na verdade, especificamente com a vinda de Jesus Cristo. E nós já vimos isso, que quando nós falamos dos últimos dias, nós já estamos falando, perceba, das questões futuras, que ainda vão acontecer. Mas estamos falando dos últimos dias instaurados por Jesus Cristo. O reino de Deus que já está instaurado, o reino de Deus que já foi estabelecido entre nós por meio da sua morte e da sua ressurreição. Portanto, quando João fala das coisas que em breve devem acontecer, ele está falando exatamente a respeito dos últimos dias, ele está falando exatamente a respeito do reino de Deus estabelecido entre nós e como foi que ele se instaurou entre nós. E aí, nós temos na perspectiva joanina, né, nessa perspectiva de João, a inauguração do tempo profético de Daniel. Daniel tem o seu cumprimento, não tudo, é claro, mas as suas profecias sendo cumpridas, inicialmente cumpridas ali já em Jesus Cristo. Veja que o livro ele tem um foco no presente, são coisas que estão acontecendo ali, não são coisas que vão acontecer muito, muito longe, mas agora, e que devem acontecer. Assim, nós temos também uma questão interessante com respeito à metodologia, mas vamos ver isso com mais cuidado. Mas a metodologia de João é de observar as profecias do Antigo Testamento e mostrar como elas estão sendo cumpridas no tempo, ali, na história, em especial na história de Jesus Cristo, e em especial da igreja após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Também ele compreende, e é por isso esse foco no presente, no passado e no futuro, que há uma natureza progressiva nesse cumprimento. Essas profecias, elas estão sendo cumpridas, elas não são cumpridas de maneira última, mas elas estão sendo cumpridas aos poucos. Deus está mostrando cada vez mais o seu poder, a sua glória e o seu juízo, como veremos mais à frente. O texto também nos fala que essas coisas que devem acontecer são atestadas. Elas estão atestadas pela palavra de Deus e o testemunho do próprio Jesus Cristo. Então aqui nós temos um conteúdo dessa revelação. O conteúdo dessa revelação nada mais é do que a palavra, né, do próprio Deus, e o testemunhar de Jesus, como nós já vimos. É a revelação de Jesus por Jesus. Então, a respeito de Jesus, dado por ele mesmo. E assim, essa realização de Deus em Cristo. O evangelho inaugurado e consumado. Isso é importante para a gente. A palavra evangelho, ela carrega consigo um significado muito importante, muito caro para a igreja cristã. Não é à toa que nós somos chamados de evangélicos,
que nós realmente temos nossa vida fundamentada, baseada no Evangelho de Jesus Cristo. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? Nada mais é do que as boas novas de Jesus, as boas novas que ele mesmo trouxe consigo, né, a qual ele pregou e que ele vivenciou ao morrer na cruz e ressuscitar. Uma vez que essas são as boas novas, que nós éramos pecadores, nós estávamos em inimizade com Deus, mas alguém pagou a nossa dívida, pagou o nosso, aquilo que pesava contra nós, fazendo-nos agora novas criaturas, fazendo-nos agora criaturas salvas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. Veja, o Evangelho, ele é o grande pano de fundo do livro de Apocalipse, porque é exatamente por causa do Evangelho que todas as outras coisas acontecem reveladas em Apocalipse. É porque exatamente Jesus Cristo veio em carne, é porque Deus encarnou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, e nós podemos vê-lo como aquele que se entregou por nós e morreu e ressuscitou, que há um futuro, que há uma história, e especialmente que essa história nos traz consolo para a glória de Deus. E é assim, não há como ser de outra forma, que aqueles que ouvem, leem e guardam aquilo que está revelado no livro do Apocalipse são chamados de bem-aventurados. Aqui mais uma palavrinha importante no Antigo Testamento. Você vai encontrar um dos salmos mais importantes, o Salmo 1. O Salmo 1 é o salmo que introduz todo o saltério. Lembra? O saltério com seus 150 salmos, ele tem um seu tom, né? O grande tom do livro está no primeiro e no segundo salmo. Inclusive, são dois salmos importantes para Apocalipse, porque o primeiro diz respeito de quem é aquele que é bem-aventurado. Você deve lembrar, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o bem-aventurado é aquele que exatamente não lê, não ouve e nem guarda aquilo que é dito pelos ímpios, mas ele lê, ouve e guarda aquilo que é dito pela palavra de Deus. A bem-aventurança tem tudo a ver com aquele com quem nós confiamos para viver, com a nossa fonte ética, com a nossa fonte de vida, com a nossa fonte de conselhos, né? Com quem você se aconselha? Quem é aquele que você se assenta para ouvir? Lembra? Assentar da ideia de uma coisa que se demora, né? Que você, quando está em pé, você quer ir embora, mas quando você senta, você gasta mais tempo. Então, com quem que você se assenta para ouvir conselhos? O bem-aventurado é aquele que se assenta com o Senhor, aquele que se assenta para ler, ouvir e guardar a palavra de Deus. Isso está no Salmo 1 e também está aqui sendo ecoado em Apocalipse. O Salmo 2 fala exatamente da entronização do reinado messiânico, né? O Messias que é o rei verdadeiro, contemplar o reinado de Cristo e contemplar Jesus como o rei exaltado é uma coisa muito importante no livro do Apocalipse. Por isso, tanto o Salmo quanto o Salmo 2 são tão importantes para a gente compreender o livro. Então, veja que o objetivo não é uma especulação sobre o futuro, né? Mas alguma coisa que diz respeito ao presente, porque aqueles que leem, ouvem e guardam são bem-aventurados. Não serão bem-aventurados aqueles que, porventura, vivenciarem o futuro que está guardado para esse livro. Não, é hoje, é agora, é ontem, e para toda a igreja. Bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda aquilo que está aqui escrito. Por isso, o livro também consiste em mandamentos, em ordens, e assim são abençoados aqueles que estão ouvindo a revelação de Cristo. Eles ouvem os conselhos. Portanto, esse primeiro momento aqui do livro, os 3 primeiros versículos, é como se fosse um chamado para sentar. Sabe, agora nós estamos conversando, nós estamos expondo o livro, é como se eu dissesse, queridos, vamos sentar agora? Eu tenho coisas importantes para falar para vocês, e bem-aventurado é aquele que ouve isso. É isso que João está dizendo. Olha, senta um pouquinho aqui, eu tenho coisas importantes para dizer para vocês. A revelação de Jesus. Bem-aventurado aqueles que ouvem isso aqui. Então perceba que isso não é um livro para matar nossa curiosidade sobre o futuro, mas é um livro para que nós sejamos exortados, que sejamos consolados
e edificados pela palavra de Deus, porque o tempo está próximo. Essa ideia do tempo estar próximo você vai encontrar em Marcos, capítulo 1, versículo 15, quando o próprio Jesus diz, olha, o reino de Deus está próximo. Sim, não só está próximo, como ele já é chegado, nós já vimos isso. Os últimos dias já foram inaugurados. Essa inauguração se deu pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. E assim, nós observamos um reivindicar de ter sido beneficiado pela obra redentora de Cristo no passado, implica um reconhecimento para sujeitar-se a ele como Senhor no presente. Veja só de novo, reivindicar ter sido beneficiado pela obra redentora de Cristo no passado implica um reconhecimento para sujeitar-se a ele como Senhor no presente. Então, a saber que fomos salvos em Cristo nos leva à sujeição, nos leva ao serviço em Cristo. E por isso a ideia do tempo estar próximo, aquela ideia de estar preparado, a noção bem clara de Jesus Cristo nos seus sermões de urgência, né? De preparo, e nós não deixarmos isso para amanhã. O livro de Apocalipse, ele nos dá a certeza de que Jesus Cristo não é uma realidade futura, ele é uma realidade presente. É para nós hoje, é para mim, para você. Hoje o tempo está próximo. Agora, o versículo 4 a 6. Mas deixa eu só dar uma olhada nas perguntas, se nós temos alguma pergunta. Deixa eu só abrir aqui. Bom, por enquanto nós não temos perguntas, eu vou continuar aqui na exposição. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Então aqui nós observamos algumas características interessantes. Deixa eu só mostrar aqui, que mais uma vez eu destaquei algumas palavras, e nós vemos que agora João está saudando a igreja. E aí é bem característico isso de uma carta, né? Essa característica do livro como uma epístola. Nós já vimos isso, o livro de Apocalipse ele também é uma epístola. Bom, primeiro ele fala de 7 igrejas. Vale lembrar, 7 é um número importante dentro da simbologia judaica e do Antigo Testamento. Nós vamos ter lá em Gênesis 1 já essa expressão, o número 7 bem importante, porque em 7 dias Deus criou todas as coisas, na verdade em 6, e no 7º ele descansou. Traz essa ideia de completitude, de perfeição, de alguma coisa que foi feita de forma plena, completa. Exatamente, inclusive, o padrão criacional de 7 que nos dá a nossa semana. Influência, inclusive, criacional do próprio Deus, nós temos uma semana com 7 dias. Porque ele estabelece esse padrão de 6 dias de trabalho e um 7º para descanso, assim como o próprio Deus fez. E, portanto, o número 7, ele ganha essa característica de uma completitude, uma perfeição ou uma universalidade. Por isso, essas 7 igrejas que são reais, históricas, vale lembrar, eu já mencionei isso antes, eu mencionei inclusive o nome delas, mas vamos ver daqui a pouco um pouco mais sobre elas. Elas também são um símbolo da universalidade das igrejas. Por quê? Porque uma vez que João, e no caso Jesus Cristo, revelando a João, mostrou essas 7 igrejas e se revelou a essas 7 igrejas e expressou algumas características, inclusive, de cada uma dessas igrejas,
ele não está falando apenas dessas igrejas históricas, mas ele está falando de todas as igrejas e todos os tempos. Quer dizer, ele está falando da igreja de Jesus Cristo, da sua própria igreja. Daí a ideia de universalidade. Portanto, esse livro ele é para todas as igrejas de todos os tempos. Esse livro é também para a igreja presbiteriana de Casa Caiada, porque diz respeito a todas as igrejas, diz respeito a todos nós, porque ele se revelou a todos nós. Por isso, a ideia aqui é simbólica também. Essas 7 igrejas estão simbolizando toda a igreja de Jesus Cristo como um todo. Ele sauda a igreja, né? Ele sauda a igreja com a graça e a paz. Essa é uma saudação epistolar comum, inclusive nos escritos paulinos. É Paulo, inclusive, que inaugura esse tipo de expressão. Ela tem uma característica interessante para a igreja cristã por causa da junção do haris grego e do erene, ou shalom judaico. Os gregos, ainda hoje, inclusive na Grécia, se você for à Grécia, você vai ver que eles usam haris como saudação. O tudo bem nosso, né? Quando você fala assim, vai tudo bem com você? Como é que você está? Ou tudo bem? Esse tipo de pergunta que você faz, em grego, compreende a palavra haris, graça. Assim como em hebraico, ainda hoje, se cumprimenta com shalom. Vai tudo bem com você? Como você está? Essa ideia, shalom, é uma saudação judaica. Então, o apóstolo Paulo e, consequentemente, a igreja cristã juntou essas duas palavras, haris, shalom, ou haris e erene, na verdade, para dar aquela ideia de que a igreja é essa composição de todas as tribos, povos e raças. Por isso que é tão importante essa saudação em termos históricos para nós, porque ela mostra exatamente essa ideia do Israel de Deus, não só como os judeus, mas também como os gentios. A igreja sendo compreendida, sendo formada pelo povo do Senhor de todos os lugares do mundo. Eu sei que é comum, especialmente no meio pentecostal, as pessoas falarem paz do Senhor, né? Ou até mesmo alguns até usam shalom, né? Mantém essa expressão judaica, é uma judialização, acho que é isso, uma expressão judaica sendo trazida que, é claro, não diz respeito à nossa cultura especificamente, não há nenhum problema em usá-la, mas ela tem o seu contexto específico dentro da cultura judaica, e por isso eu mesmo não prefiro não usar, gosto mais da ideia de usar graça e paz, porque é mais cristão, bem literalmente falando, porque foi uma expressão cara dentro da igreja cristã. É claro que ela não só diz respeito a uma saudação, mas um desejo da parte de João em que essa graça seja concedida para a perseverança da fé desses irmãos que estão recebendo a carta, como também para a paz interior dada somente por Deus. Lembrando que essa paz interior aqui não tem nada a ver com a questão oriental, muito menos com simplesmente uma questão do antônimo de guerra, né, do oposto de guerra. A paz aqui dá essa ideia de harmonia com o próprio Deus, de estabelecendo aquilo que o relacionamento com Deus, de forma que o coração esteja em paz com Deus. E é por isso que só o próprio Deus pode dar esse shalom, só o próprio Deus pode dar essa paz. Aquele que dá graça e a paz, aquele que concede isso, é alguém que é conhecido como o que é, o que era e o que há de vir. Mais uma vez, João faz uma alusão, ele traz uma expressão importante do Antigo Testamento. Se você for lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14 e 15, você vai encontrar exatamente Deus se apresentando a Moisés na sarça, que queimava, né? Uma sarça que estava com fogo, mas não queimava ali a planta. E nessa sarça, Deus falou que ele é o eu sou o que sou. Essa expressão, né, usar o verbo ser dentro desse contexto, Deus se apresentando como aquele que é, aquele que realmente é a realidade das coisas, vai ser muito importante para Moisés e, claro, para
todo o povo de Deus de Israel, e ele diz bem, e isso tem muito a ver com essa expressão aqui, com essa palavra, o Yod, Re, Vav, Re. São 4 letras em hebraico que são inefáveis, porque nós não sabemos exatamente a sua pronúncia, mas que provavelmente é Iavé. Há uma grande probabilidade dessa pronúncia aqui, da palavra ser Iavé, e no caso aqui com essas consoantes, fica Iaová, que termina derivando aí do Jeová, que muitos conhecem, mas que na verdade é uma forma de modificação da palavra, eu já mencionei isso antes, usando essas vogais aqui, ó, são duas vogais hebraicas que vêm da palavra Adonai. Então é uma junção, e é por isso que geralmente nós falamos o Senhor. Se você abrir a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 3, versículo 15, você vai encontrar exatamente a palavra Senhor traduzida para essa palavra aqui, porque nós entendemos que ela designa exatamente o Senhor. Ela designa o Senhor porque é o Senhor, Kyrios, lembra lá no Novo Testamento, que vai se apresentar como Jesus. Jesus é o Adonai, Jesus é o Iavé, Jesus é o Deus verdadeiro. Então, essa noção do verbo ser, você vai encontrar também em Isaías, aqui tem alguns textos de Isaías, eu não vou lê-los agora, e gastaria muito tempo, mas é exatamente o que João está se valendo aqui. Ele está trazendo a ideia daquele que é, aquele que é a própria pessoa. Esse é o Deus verdadeiro, o eu sou que sou. Veja, se referindo, inclusive, ao próprio Jesus. O que significa ele ser o que é, né? O que significa aquele que é, que era e que há de vir. Porque ele é o soberano e Senhor da história. Ele é aquele que nós podemos confiar. Ele é aquele que dá toda a história. Uma outra expressão usada aqui, nós temos são, na verdade, expressões trinitárias que João está se valendo aqui. Agora, com relação aos 7 Espíritos de Deus, uma alusão a Zacarias, capítulo 4, versículo 2 a 9, que fala dos 7 olhos de Deus, que estão em todo lugar, lembra? 7 como a ideia de perfeição, de completitude, então 7 olhos, os olhos que estão em todos os lugares. 7 Espíritos, a mesma ideia, é o Espírito Santo, aquele que está no templo, edifica o templo, ele é simbolizado pelo candelabro, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um desenho de um candelabro, que é aquele objeto de iluminação que tem 7 braços. E então esse é o Espírito que edifica, é o Espírito Santo, aquele que habita e capacita, né? Mais umas expressões importantes no Antigo Testamento e do Novo. Ele também aqui traz a ideia do próprio Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Mais algumas alusões importantes, citações. Você vê essa citação em Salmo 89, versículo 27 e o versículo 37. É interessante. João traz aqui um salmo que é messiânico, um salmo que fala do Messias, na verdade fala da casa de Davi. E agora ele mostra que esse primogênito, que é mencionado lá no Salmo 89, é o próprio Jesus Cristo. Ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos e é o soberano dos reis da terra. Lembra que eu falei do Salmo 2, que é importante? Também aqui está sendo ecoado. Ele é aquele que está acima de qualquer governo, ele está acima de qualquer estado, de qualquer autoridade. Veja, essa imagem ela é muito importante para um povo que está sofrendo perseguições por parte do Império Romano, por parte das autoridades judaicas. Eles agora estão contemplando o próprio Jesus, que é o quê? O fiel. A sua fidelidade, no Salmo 89, ela é atestada pelos astros dos céus. Assim como o sol se mantém ali firme, aquecendo a terra, assim também o Senhor jamais falha. Jesus jamais falha. Então, essas expressões são muito claras, são imagens claras que vão sendo impressas na mente do povo de Deus para que eles não possam esquecer da fidelidade do Senhor. Ele também é o primogênito de toda a criação. Aqui nós temos Colossenses capítulo 1, versículo 15 também. É o primeiro dessa nova criação, porque ele foi aquele que ressuscitou primeiro para que todos nós pudéssemos ser ressuscitados. Essa é a ideia dele
ser o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro vindo dos mortos, é o primeiro da ressurreição. E ele, portanto, também é o rei sobre todos os reis, aquele que domina tudo, e o seu reino jamais terá fim. Veja que descrição maravilhosa a respeito de Jesus Cristo. Ela é importante para um povo que está padecendo, um povo que está sofrendo, mas que agora é consolado pela descrição, lembra, da revelação do próprio Jesus. Aqui nós temos, por fim, uma doxologia. Lembra, doxologia é uma adoração, é a glorificação, doxa, né? A palavra doxa aqui traz a ideia de glória. Então, ele é aquele que é glorificado. E como é que ele é glorificado? O texto nos fala, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, é a descrição, e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Nós vamos ver várias outras adorações sendo dadas, e aqui é um contexto disso. Bom, ele é aquele que ama, liberta e constitui. Aqui nós temos, na verdade, deixa eu falar de novo o verbo, porque eu falei errado. Ele ama, ele libertou e ele constituiu. São 3 verbos, nós precisamos ter atenção aos tempos verbais. Ele ama, esse presente aqui dá a ideia de que ele não amou nem amará, mas ele ama. O seu amor, ele é presente. Ele é um amor que é dado a nós e continua sendo dado. Traz a ideia de continuidade do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo. Ele nos ama e o seu amor não tem fim. Ele nos dá amor, nos dá carinho, nos dá toda a sua atenção voltada. É só você lembrar do Evangelho de João, como o amor de Jesus Cristo é exaltado no Evangelho de João. É um tema tão importante no Evangelho de João, agora é trazido também. Lembra que João, inclusive, é chamado do apóstolo ou discípulo amado. Por quê? Porque ele é o apóstolo que mais exaltou o amor de Deus. Você vai ver isso também nas cartas, especialmente na primeira carta de João. Ele é o Deus que nos ama. E pelo seu sangue, ele nos libertou. Aqui nós temos no passado, olha aqui, o amor é no presente, mas a libertação foi no passado. Por quê? Porque ele já fez isso. Essa obra de redenção já foi consumada, já foi cumprida. Ele já nos libertou dos nossos pecados. Por isso, ele nos constituiu reino e sacerdotes. Por isso, ele nos constituiu como reis e sacerdotes para o seu reino, para o seu sacerdócio, para a sua obra. E aqui há uma citação de Êxodo 19:6, que é uma promessa para Israel. Lembra que eu falei que João ele vai cumprindo as promessas de Israel na igreja. Ele vai mostrando como essas promessas que eram a Israel agora estão sendo cumpridas para a igreja, que é o Israel de Deus. João tem essa clareza de que o verdadeiro Israel é a igreja de Jesus Cristo. E, portanto, em Êxodo 19:6, que se cumpre agora, a igreja reina e exerce o sacerdócio ao manter-se fiel, testemunha e sofrer por amor a Cristo. Então, a igreja está sendo exortada a continuar fiel ao Senhor, fiel aos seus mandamentos, inclusive padecendo os seus sofrimentos, porque ele padeceu por nós. E nós podemos seguir os seus passos em sofrer por amor a Cristo e, por fim, tudo isso voltado para a glória e o domínio para todo sempre. Lembrando aí daquele que vem, ele que é o Amém, ele que é a figura confirmada para todos sempre, Amém. Nós não temos dúvida do que o texto é verossímil, é fidedigno, porque, em verdade, ele é dito para todos sempre. Nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar essa palavra Amém daqui a pouco, ela vai ser repetida. Então, aqui nós temos o versículo 7 e 8. Deixa eu só dar uma olhada de novo aqui nas perguntas. Então, temos algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Eu vou respondendo aqui com o YouTube e depois eu abro para os irmãos da igreja para a gente não ficar confuso. O milênio já começou ou algo de futuro? Se você olhar a nossa aula da semana passada, você vai ver que é exatamente isso que acontece. O milênio já foi inaugurado. O milênio significa a completitude da obra
da história de Deus. Nós vamos ver isso com mais detalhes no futuro que eu digo na exposição do Apocalipse capítulo 20, mas nós já podemos observar, sim, o milênio já foi inaugurado pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, Arthurzinho pergunta aqui, qual o conceito de Deus no Antigo Testamento? Podemos dizer que tinha um reino parcial? Eu acho que você está perguntando o conceito de reino de Deus, né? O conceito de reino de Deus é alguma coisa esperada no Antigo Testamento. Veja, há uma diferença aqui entre o reino de Deus como aquele que domina a criação, porque ele é o Criador, mas o reino de Deus como aquele que está instaurando o seu plano de redenção. O reino de Deus expresso no Antigo Testamento, profetizado no Antigo Testamento e cumprido em Apocalipse, traz essa ideia de um Deus que está trazendo para si a obra de redenção, de salvação, e que ele está completando essa obra com a igreja até o fim dos tempos. Então, o reino de Deus tem a ver com a instauração da igreja, tem a ver com a instauração do povo redimido do Senhor para a glória de Deus, um povo para a sua adoração. Então, nós podemos usar também uma outra expressão, é a cidade de Deus sendo instaurada no meio da cidade dos homens. É como uma grande batalha cósmica, que nós vamos ver mais à frente, que se instaura da dificuldade entre um reino maligno e um reino de Deus que implode esse reino maligno para a glória do próprio rei, que é Jesus Cristo. Implode por meio da redenção. Mesmo as 7 cartas representam outras igrejas, as igrejas citadas ainda vão existir? Não, Arthur. As igrejas já existiam naquela época de João. Na verdade, João enviou a carta para igrejas que estavam presentes, vivenciando lutas presentes naquele momento. Né? Nós vamos, inclusive, no futuro expor, mais uma vez, nós expomos, inclusive, nas devocionais, essas cartas. Elas são questões históricas. Isso, o número 10 e o número 7, eles têm um significado muito parecido. 10 e 7, dentro da numerologia do Antigo Testamento, são usados para trazer essa ideia de completitude, de perfeição. O 7 mais associado a um padrão perfeito e o 10 mais associado a alguma coisa que é completa, que é finalizada. Mas eles se repetem mesmo. Mateus 24, 40, sobre a vinda de ressurreição. O sermão apocalíptico, né, o sermão profético de Jesus, de Mateus 24, é um sermão que, assim, a semelhança de Apocalipse, ele tem questões que já aconteceram, como questões que ainda vão acontecer. Então você tem essas duas características aí no sermão de Jesus Cristo. No caso do versículo 40, já aconteceu. Isso refere-se ao ano 70 depois de Cristo. Então estarão 2 no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Então, na verdade, tem um cumprimento nos anos 70, com a destruição de Jerusalém, de Israel, como também até mesmo na vinda de Jesus Cristo, agora não só na vinda dele em juízo contra Jerusalém, lembra que Jerusalém é um exemplo de incredulidade, de impiedade, mas também no juízo de todos os povos, no sentido de que Deus há de separar os povos daqueles dos crentes e daqueles que são fiéis. Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com arrebatamento secreto, tá? Nós já vimos isso, inclusive, não há essa história de arrebatamento secreto. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, porque é exatamente essa porção aqui do versículo 7 e 8. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém.
Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui nós temos a realeza do Filho e a soberania do Pai sobre a história, constituem a base da graça e da paz da igreja e a glória do Pai. Então, a graça e a paz que ele menciona anteriormente, ela é constituída por meio da realeza do Filho e da soberania do Pai sobre toda a história. Ele vem com nuvens e todo olho verá. Isso aqui é uma citação de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, e de Zacarias, versículo 12, capítulo 12, versículo 10. No caso de Daniel, é uma entronização de Cristo. Se você observar lá, você vai ver que Daniel vê o Filho do Homem vindo entre as nuvens, e essa vinda dele tem a ver com a sua glória com o reino. Então, essa vinda dele com as nuvens tem a ver exatamente com o reino de Deus sendo estabelecido, com Jesus Cristo sendo entronizado como rei. E por isso todo olho vê, porque o reino de Deus está sendo estabelecido para todos verem. Para todos verem. Não é nada oculto aos olhos, mas é uma coisa que está implodindo o reino maligno e que, portanto, se instaura no meio do reino dos homens, do reino das trevas. Ele também mostra esse cumprimento. Veja, João está vendo se cumprir isso na vitória de Israel, de Zacarias, mas esse Israel de Deus, e do lamento de arrependimento do próprio Israel. É o que você vai encontrar em Zacarias 12:10. Há um lamento pelo primogênito que foi traspassado. Aqui, esse lamento não se dá apenas por Israel, mas todas as tribos da terra se lamentarão. Então, João está ampliando o significado desse lamento, não só para Israel, mas agora para todas as tribos da terra. Que lamento é esse? É um lamento de arrependimento. Mas não é um arrependimento de quem está fora do reino. É um arrependimento de quem olha para trás e diz: quanto tempo eu perdi em não adorar a Ele? Quanto tempo eu perdi em não reconhecer como o meu Senhor? Quanto tempo eu perdi em pecados? É um lamento de arrependimento de alguém que venceu com Cristo. Veja, é um arrependimento de alguém que realmente está em Cristo. Portanto, aqueles que o traspassaram somos nós, é a igreja. E nós lamentamos por causa dele, mas ele reina, ele é o vitorioso. Ele realmente venceu e ele está entronizado entre as nuvens. Ele é o rei entronizado. Portanto, nós podemos observar o cumprimento dessas profecias já sendo cumpridas, pois os gentios são parte de Israel em todo lugar. Deus está cumprindo plenamente, ou já cumpriu plenamente essas profecias ao nos dar o Israel da fé. O Israel que está sendo arregimentado pela fé verdadeira em Cristo Jesus. E nós lamentamos os nossos pecados, mas celebramos a vitória. É um gosto um tanto agridoce, porque nós lamentamos os nossos pecados em tristeza e dor, mas nós nos alegramos pela glória daquele que venceu, daquele que é o rei, o nosso rei, entronizado, e ele veio em nuvens, porque a glória já foi dada a ele. Veja, essa vinda dele já aconteceu. É a encarnação do verbo, a vitória dele na sua morte e na sua ressurreição. Isso está pressuposto aqui, muito claro. Lembra que eu falei do Evangelho? O Evangelho é muito importante para João, porque é exatamente por causa do Evangelho que nós temos todo esse cumprimento das profecias que foram dadas. O texto nos fala que isso realmente é verdade, isso realmente é uma coisa fidedigna, uma coisa que já aconteceu, por duas expressões até mesmo redundantes. Certamente, amém. Ele usa duas expressões, uma em grego, as duas estão em grego, mas uma é mais voltada para os gentios e outra mais voltada para os judeus. Naí é a ideia de que alguma coisa que é certa, alguma coisa que é verdadeira, e amém é uma transliteração hebraica, do hebraico, uma palavra importante para os judeus, onde eles traz aqui o verbo, aman, que traz essa noção, alguma coisa que é verdadeira,
que é certa. O verbo, podemos dizer assim, é o verbo da certeza, é o verbo de alguma coisa que é certo. Né? Isso certamente acontece. É por isso que eu falo que nós devíamos evitar usar a expressão amém. Eu sei que hoje já está aí bem sedimentado no nosso coração, amém, como se fosse uma pergunta, né? Amém, irmãos? Não, eu sei que é difícil sair disso, mas amém é uma palavra muito importante em Apocalipse e ela traz exatamente esse contexto de alguma coisa que é certa, alguma coisa que é verdadeira, que é fidedigna, alguma coisa que se afirma. E a igreja evangélica, a igreja de Cristo, a igreja dá o seu amém em certeza. Certamente, amém. É João falando, olha, tudo isso realmente aconteceu. Certamente, é verdade isso. Amém. Um dos cânticos de vencedores por Cristo que eu mais gosto é um que ele fala assim, que Jesus Cristo é certamente o caminho melhor. É um dos cânticos que, para mim, assim, mais belos, onde ele retrata ali um pouco da vida do homem como um pecador, mas depois mostra que só um caminho bom mesmo, só um caminho verdadeiro, é aquele que certamente é o caminho melhor, que é Jesus Cristo. Essa ideia de certeza, essa ideia de verdade, alguma coisa que é certa e fidedigna. E por que fidedigno? Por causa do que ele é. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja, ele é o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Essa é uma ideia de princípio e fim. A noção de que ele domina o todo. Ele domina do A ao Z. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Eu sou aquele que tem um domínio sobre todas as coisas. Essa ideia de uma soberania geral da parte do próprio Senhor. Ele é o que é, aquele que é, que era e que há de vir. Ele, inclusive, começando com aquele que é, porque ele já é, ele está presente. Isso eu já expliquei. Traz também essa noção de soberania, de domínio, aquele que é o verdadeiro eu sou e tem todo o poder. Ele é o todo-poderoso, ele tem toda a autoridade, todo o domínio. Veja, essas demonstrações, essa revelação a respeito de Jesus traria e traz conforto para nós. Veja, quando nós vemos que temos uma situação tão terrível quanto a que nós estamos vivenciando hoje, olhar para a revelação de Apocalipse e vislumbrar um Deus que nos ama, que é o Alfa e o Ômega, que é o Eu Sou, que é o Todo-Poderoso. Isso traz consolo para você? Isso traz consolo ver Jesus Cristo, essa imagem de Jesus traz consolo para você? Essa é a forma como nós devemos observar o livro de Apocalipse. Aqui, continuando, nós estamos agora na última porção do texto, a partir do versículo 9 até o versículo 20, primeiro o versículo 16, depois o versículo 20. Eu vou fazer a leitura aqui do texto todo. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo, e os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força.
Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, essa é a porção final. Eu quero trabalhar com vocês aqui rapidamente os versículos 9 até o versículo 20. Em resumo, o que nós temos é: João é comissionado como profeta para escrever às igrejas, porque a confiança delas baseia-se na posição de Cristo como juiz, como sacerdote e soberano celestial da igreja, como resultado de sua vitória sobre. Então aqui você tem uma imagem que ajuda um pouquinho aí a vislumbrar o que João viu, né? Aquilo que João está visualizando. É claro que isso nem se compara àquilo que ele viu, mas nos ajuda a entender um pouquinho aquilo que João teve o privilégio de contemplar. Toda essa simbologia que nós vamos tentar vislumbrar agora. Bom, primeiro João fala que ele é companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Ele é companheiro porque ele está compartilhando os mesmos sofrimentos. Ele sabe o que eles estão passando, o que essas igrejas estão vivenciando, porque ele está preso na ilha de Patmos, está isolado ali, e ele compartilha realmente dos sofrimentos. Ele é alguém que está junto com eles. Inclusive a expressão grega aqui é koinonia, essa ideia de união mesmo. Eles estão unidos nos sofrimentos. E nesse sentido, a gente pode ter um pouco do que João está vivenciando ali com a igreja, é que nós também estamos vivenciando isso hoje. Hoje, a igreja de Cristo está unida na impossibilidade de se reunir, né, de maneira assim plena, como se reunia anteriormente. Hoje, com todas essas dificuldades, talvez em alguns lugares, inclusive, com impedimentos mais radicais do que o nosso atual aqui em Pernambuco. Então, nós podemos estar unidos juntos, não só por estarmos unidos na perseverança em Cristo, mas até mesmo na tribulação. Nós estamos unidos na tribulação, estamos unidos no reino, estamos unidos na perseverança. Essa tribulação que sempre está presente, mas que até o dia que ele, por fim, vier em sua glória para finalizar completamente o seu reino que ele instaurou, para cumprir, para consumar o seu reino. E isso tudo acontece por causa da palavra. Ele mesmo fala: eu estou sofrendo por causa da palavra. Eles também eram levados aos tribunais por anunciar Jesus Cristo. João foi levado aos tribunais por anunciar Jesus Cristo, mas também a igreja estava sendo levada. Nós vamos ver isso quando formos expor as 7 cartas. E ele fala que ele se achou em espírito. Isso aqui é uma linguagem profética. João está se igualando aos profetas do Antigo Testamento. O que ele está dizendo, no final das contas, é que ele está ouvindo a mesma voz que os profetas do Antigo Testamento ouviram. A voz de trombeta que foi ouvida por Moisés, que o povo se atemorizou e dizia: Moisés, vai por nós, porque nós não queremos chegar perto de um Deus que tem uma voz dessa, uma voz de trovão como essa. Nós não temos condições de lidar com ele. E aqui está João dizendo: eu estou ouvindo essa mesma voz. Eu estou ouvindo esse mesmo Deus. João está dizendo: eu sou um profeta, como os profetas do Antigo Testamento, revelando as mesmas verdades, só que agora com ainda um mais aqui, né? Um plus, que é o quê? É que ele está mostrando o cumprimento. Como é que isso se cumpriu na história? Ele fala que se achou no dia do Senhor. Eu não vou me detalhar aqui, eu até tenho separado um pouco mais de argumentação, mas esse dia do Senhor refere-se ao domingo, ao primeiro dia da semana, que é o dia que pertence a Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa expressão, Mera Kyriake, ela vai ser muito importante dentro da igreja cristã nos primeiros séculos, porque é como eles vão chamar o domingo. Nós hoje também chamamos domingo assim, só que nós chamamos em latim domingo como Domino Dei, que é a ideia exatamente do dia do Senhor.
E aí você tem alguma argumentação, não vou me deter nisso aqui, mas é improvável, muito improvável que ele esteja se referindo tanto ao sábado, porque existia uma expressão para isso, Remera Kyrios, e como também ao grande dia escatológico final da vinda de Cristo, que foi profetizada já no Antigo Testamento, que é o remédio. Eu nem sei se eu vou conseguir ir até o versículo 20, tá, irmãos? Já estamos aí com o horário bem avançado, eu quero abrir para perguntas ainda, então eu vou caminhar só mais um pouco e a gente dá uma parada por hoje e continua na semana que vem. E aqui ele fala: eu ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro. Mais uma vez é João se comparando com os profetas do Antigo Testamento, isso é um padrão profético. Jesus, melhor dizendo, Deus, né? Claro, Jesus, mas Deus manda no Antigo Testamento várias vezes profetas escreverem livros. Isso tem a ver com o juízo, tá? Ao anunciar esse escrito, é como se fosse escreve aí o que eu vou dizer, porque isso vai ficar registrado do meu juízo. Então, tem a ver, está conectado com uma ideia de juízo da parte do próprio Deus, a noção. Então, João, mais uma vez, se compara com os profetas do Antigo Testamento, e mais uma vez ele está anunciando um Deus que é juiz. Aqui nós temos os 7 candelabros. O que significa os 7 candelabros? Na verdade, os 7 candelabros já são explicados pelo próprio João. No versículo 20, nós temos a explicação que eles representam a igreja. Ou melhor dizendo, eu acho que eu coloquei errado aqui. Os 7... Só ver uma coisa aqui, irmãos. Isso está certo. Os 7 candelabros, então, de ouro, né? Então, o que nós temos aqui? Provavelmente, esse aqui é o candelabro que você vai encontrar no templo. Ele tem aqui as 7, né? Como eu falei, 7 lâmpadas. Mas provavelmente o que João viu é essa maiorzinha aqui, ou talvez essas menores. É difícil saber exatamente, porque todas essas eram usadas no período neotestamentário, por isso que eu estou mostrando aqui para vocês, mas possivelmente ou essa que tem uma saída, né, como se fosse uma lâmpada mágica aí das histórias de Aladim, ou então nós temos aqui finalmente o que significa, né? Bom, aqui nós temos uma alusão a Zacarias 4, 6, 9, que fala do templo, e é uma troca entre o candelabro e o candeeiro. Então, provavelmente aqui, na verdade, como eu disse, ele está falando desse aqui, que são unidades, e não essa que é maior, porque o João deseja mostrar que aquilo que representava o Espírito Santo, que representava o poder do Espírito Santo, que representava ali a sua presença no templo, agora se faz presente para as igrejas, porque esses candeeiros representam a igreja, né? E essa luz, esse fogo que ali está presente, ele é sustentado pelo homem que está no meio disso, que é o sacerdote. Tem um sacerdote que cuida para que esse fogo mantenha-se aceso. E quem é que mantém a chama acesa das igrejas? É o próprio Senhor Jesus. É por isso que você vai encontrar nas cartas, o próprio Jesus falando, nas cartas ali das 7 cartas, o próprio Jesus falando, olha, se você não se mantiver fiel, eu vou e retiro de vocês o candeeiro, eu retiro de vocês a luz, o fogo que aquece a igreja. E aí a ideia de aquecimento realmente é de vida. Eu vou retirar a vida dessa igreja. O próprio Jesus ameaça algumas igrejas ali das sete igrejas da Ásia sobre essa situação. Ele também descreve o Filho do Homem como alguém que está com vestes talares, cingido de cinto de ouro, e tudo isso tem a ver com ele ser um sacerdote, tá? Você vai encontrar essa expressão aqui, Filho do Homem, em Daniel, é muito importante em Daniel, e refere-se ao próprio Jesus Cristo, o próprio Jesus que está ali como um sacerdote. Jesus é o nosso sacerdote. Ele que mantém a chama viva da igreja acesa. E ele também é chamado de ancião de dias. Daniel 7:9, por isso sua cabeça branca. Os seus olhos são como fogo, porque ele é juiz, pronto para queimar, pronto para julgar aqueles que
estão em impiedade, em perversidade, e os seus pés são como bronze polido, porque ele está fundamentado em pureza, ele é puro, ele é santo, é o próprio Senhor Jesus. A voz era como o som de muitas águas, na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada e 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol. Aqui nós temos mais um pouco dessa descrição do próprio Senhor Jesus. A voz tem a ver com Ezequiel, capítulo 1, versículo 24, capítulo 43, versículo 2, que traz essa ideia de uma voz que fala ao profeta. Então o profeta está dizendo, eu estou ouvindo alguma coisa. Não é alguma coisa que da minha cabeça, mas tem alguém falando comigo. Inclusive ele olha para ver quem é que está olhando, né? Para ver quem está falando. E essa pessoa, que é o próprio Senhor Jesus, ela tem 7 estrelas na mão. O que significa essas 7 estrelas? É a autoridade celestial e terrena, porque essas estrelas, elas representam anjos ou pastores da igreja. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas ele é aquele que tem autoridade celestial e terrena sobre a igreja. A espada, mais uma vez, dá essa ideia de juízo, Isaías capítulo 11, versículo 4, 44, 49, versículo 2, e o rosto, como o sol, é o rosto de quem é vitorioso, é aquele rosto brilhoso de quem venceu, de quem é vitorioso. E aí nós temos a reação. Ele tem a descrição daquele que ele viu, dessa grande visão. Perceba que ela é uma visão figurada, tá, irmãos? Lembra que Apocalipse nós estamos sempre vendo como símbolos. Não é que Jesus seja assim, tá, meus irmãos? Não é que Jesus seja um ancião de dias, né, um velhinho e tal. Não é isso. Tudo isso tem significado, uma visão para que haja uma interpretação dessa simbologia. E o que João faz? Ele cai como morto. Por que ele cai como morto? Porque essa é a reação de todos aqueles que contemplam o próprio Deus. Essa é a reação de quem olha para a glória de Deus. E, é claro, não consegue vivenciar isso. Isaías teve essa mesma reação, Daniel também teve essa situação, mas ele diz, não tenha medo. Ele fortalece aquele homem que está recebendo a própria profecia. E ele fala, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas estou vivo. Ele tem a chave da morte e do inferno. Aqui mostra a sua soberania sobre a vida, o seu domínio sobre a vida e a morte. Por que isso é importante? Porque a igreja estava sofrendo perseguições, pessoas estavam morrendo, pessoas estavam perdendo seus entes queridos, pessoas estavam perdendo seus filhos, seus pais, mas ele é o dono da vida e da morte. Queridos, essa verdade também é para nós hoje. Ele é o dono da vida e da morte. Eu sei que muitos de vocês já sofreram por meio dessa pandemia e de outras situações com a perda de entes queridos esse ano. Mas lembre-se, ele tem a chave da morte e do inferno, porque ele tem a chave da vida. Porque ele tem a chave que dá a vida e que dá a morte. Ele tem domínio sobre isso. Nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos confiar na sua soberania. Mais uma vez, o autor João nos mostra que ele é um profeta escolhido por Deus para escrever. Escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que ainda aconteceram. O Bill resume. Apocalipse lida com todos os acontecimentos da história mundial, começando com a morte e ressurreição de Cristo e concluindo com sua vitória final. Por fim, queridos, esse é o último slide, as 7 igrejas, as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. No seu finalzinho do versículo 20, nós temos aí a ideia de anjos, pastores ou tipos de igreja, difícil escolher. É possível que sejam anjos, tá, irmãos? É possível que João esteja falando aqui de alguma coisa que a gente encontra de maneira bem esparsa na Escritura, mas que existe, onde anjos parecem representar a igreja, anjos parecem cuidar de igrejas, anjos específicos cuidando de igrejas específicas. Deus designando anjos para cuidar da igreja. E nesse sentido, portanto, seria o caso. É possível isso. É possível também se referir aos pastores, aos líderes, assim como também é possível que esteja falando dos tipos das igrejas, né?
que essas estrelas representam o formato, o modo de cada uma dessas igrejas. Qualquer que seja a opção, nós temos aqui a verdade de que o Senhor Jesus, ele tem a igreja em suas mãos. Ele cuida da sua igreja. Ele a mantém viva. É ele que mantém as igrejas vivas. A igreja de Casa Caiada depende somente do Senhor para viver. É isso que nós precisamos ser lembrados. É isso que nós precisamos ser exortados. A revelação, queridos, foi dada para que João desse testemunho do que Deus fez em Cristo, para que os cristãos fossem abençoados por compreender a perspectiva divina da história e por obedecer aos seus mandamentos. Essa mesma verdade é para nós hoje. Nós somos chamados a ver tudo isso, a ver o testemunho de Jesus Cristo, ao evangelho de Jesus se cumprindo, e todas as profecias do Antigo Testamento se cumprindo de maneira tão plena e tão maravilhosa em Cristo. E sermos exortados à fidelidade ao Senhor. Primeiro, consolados porque Ele domina a história. E segundo, exortados a obedecer os seus mandamentos. Esse é o nosso chamado hoje, do capítulo 1. Eu quero louvar a Deus porque nos permite ter esse tempo de reflexão e de adoração e poder ser edificados por Ele. E que Deus possa nos abençoar em ver essa exposição do livro de Apocalipse e nesse capítulo 1 nós contemplarmos o Cristo glorificado, o Senhor exaltado, aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o nosso Deus exaltado, Ele é o nosso Senhor. Eu quero orar e depois abrir para perguntas, caso ainda nós tenhamos alguma. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela tua revelação. Obrigado, Senhor, e abençoa cada um dos meus irmãos. Que essa exposição tenha fortalecido os seus corações e tenha mostrado, Senhor, o domínio, a glória e o poder de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.